Bom, Fábio, nós estamos ao vivo aqui agora. Legal. Vou fazer aqui só conexão com o YouTube aqui para ver se está tudo ok. Esperando o pessoal também ir entrando. Vamos, não, só um minutinho aqui. Bom, Fábio, eu estou fazendo aqui a conexão, tá? Aqui para ver como estamos. Bom, Fábio, vamos lá. Tá me Perfeito. ouvindo, Fábio? Alto e claro. Ah, legal. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer aqui estar com vocês novamente, aqui 2025 se iniciando. E hoje vamos dando início aqui, né? Espero que seja uma série de palestras aqui, bate-papos aqui de relevância em assuntos de processo penal. Hoje o meu convidado aqui, ele tem tudo a ver aqui com o nosso projeto da Live Jurisprudência Comentada, que é o nosso colega, nosso amigo aqui, o Dr. Fábio Jacinto Sorge. Eu vou fazer uma apresentação do Dr. Fábio aqui, que ele já é bem conhecido aqui no nosso meio, aqui das pessoas, né, que estudantes profissionais, né, da área aqui do processo penal. O Dr. Fábio Jacinto Sorge, ele é defensor público do Estado de São Paulo desde maio de 2007. Ele atua na vara do Tribunal do Júri de Jundiaí desde 2010. Atuou em segunda instância na Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de março de 2023 a agosto de 2024. Foi examinador de processo penal do oitavo concurso de ingresso da Defensoria Pública de São Paulo na disciplina de processo penal. Ele é conselheiro também da Defensoria Pública de São Paulo, representando o nível quarto no biênio de 2020, de 2024 a 2026, criador da página Beca Surrada no Instagram, mestre em educação. Doutor Fábio, boa noite, seja bem-vindo aqui novamente. E, pessoal, hoje o tema, né, do nosso bate-papo aqui, ele diz respeito a um meio de prova muito importante para quem é defensor público, para quem é advogado, e trata-se do ato de formalização de reconhecimento no processo penal. Eu fiz aqui a chamada como ato de reconhecimento pessoal, mas na verdade ele é mais abrangente. O reconhecimento pessoal, ele é um dos meios ali do ato, não se resumindo a ele tão somente. A razão, né, desse convite aqui, não tão somente pela importância, mas o Dr. Fábio, há poucos dias, ele fez uma publicação de um acórdão lá do STJ, da sexta turma, de um colega da Defensoria Pública, que eu achei muito bacana, e ele traz um recorte específico ali da questão do reconhecimento, né, fotográfico pelo método SHAWAP. Então, como tem tudo muito a ver aqui com a proposta do nosso projeto e também pela importância, eu fiz esse convite que foi prontamente aceito pelo doutor Fábio e agradeço aqui pelo convite aceito. Doutor Fábio, a palavra é toda sua, vamos aqui conversar
a respeito desse tema. Boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite aos colegas que estão nos assistindo. Eu fiquei muito feliz, Henrique, por ser chamado para participar do evento pela OAB de Cotia, né? Espero conhecer também a subseção aí, né? Eu várias vezes dou, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, quando me convidam para dar palestra em subseções da OAB, eu vou sempre que estou chamado, gosto muito, é uma grande honra para mim conversar com os colegas advogados. Eu sempre digo, Henrique, que se eu não fosse defensor público, certamente atuaria na advocacia criminal, certamente é a área pela qual eu me apaixonei, que atuaria com muito orgulho, com muito gosto. Então, eu fico muito feliz de discutir e trazer esses temas com os colegas que estão na advocacia criminal. Bom, esse habeas corpus, e aqui eu vou fazer alguma pequena introdução antes da gente começar a debater esse tema, esse número elevadíssimo de habeas corpus, na minha atuação, veio muito do período que eu estive, né? Nós tivemos na Defensoria Pública de São Paulo um projeto piloto de atuação em segunda instância e tribunais superiores. Nós não temos cargos fixos em segunda instância. Então, nós temos lá um núcleo de segunda instância, mas, no geral, o projeto da defensoria era que o defensor fizesse a defesa desde a primeira fase até eventual recurso no STF. Então, desde a audiência, instrução, debate, julgamento, recurso, apelação, habeas corpus, e a gente começou, estamos tendo ideias, né, Henrique, de modelar essa nossa atuação e ter uma atuação específica em segunda instância. Então, isso foi, a gente criou, eu participei, tive muita alegria de participar de um projeto pioneiro, que nós passamos a atuar de modo fixo, eu e um colega, na quarta Câmara de Direito Criminal. Quem atua na área criminal sabe das dificuldades de atuar especificamente na quarta Câmara. Porque nós temos, né, Henrique, um hiato muito forte entre as decisões dos tribunais superiores, STJ e STF, e as decisões dos tribunais de justiça, né? No nosso caso, especificamente São Paulo. O que nós percebemos? Que os tribunais de justiça, como regra, resistem a cumprir a jurisprudência do STJ e STF, né? Isso é uma constante. Eu me lembro, acho que você vai se lembrar também disso, Henrique, quando nós discutimos a questão da prisão em segunda instância, e se dizia, não, mas a pessoa pode ser presa em segunda instância, são poucos os recursos especiais, extraordinários que são providos. E eu olhava aquilo com desespero, falava, meu Deus do céu, a gente tem um número gigantesco de habeas corpus que o STJ concede, seja para a Defensoria Pública, seja para a advocacia. Isso vai ser um desastre, as pessoas vão ser presas, depois vai reverter essas decisões. Então, muito da minha atuação, e o que eu acho que eu fiz milhares de habeas corpus, né, porque era um volume muito grande nesse período que eu passei em segunda instância, e de um rotineiro de cumprimento de decisões de entendimentos do STJ pelo Tribunal de Justiça. Bom, esse caso não foi um habeas corpus de minha autoria, mas vem muito numa questão que muito nos aflige, que é a questão do reconhecimento, como você bem ressaltou na nossa apresentação, Henrique, de pessoas e coisas, né? Como é que a gente trabalha com isso? E por anos, você vai se lembrar disso também, Henrique, eu falo isso que nós atuamos há um pouco mais tempo, pegamos muito essa fase. O artigo 226 era tido como uma mera recomendação. Recomendação. Aliás, né, era uma coisa engraçada, eu brinco, a gente tinha o Código das Recomendações. O artigo 226 é uma recomendação, o 212, que não autoriza o juiz a fazer pergunta, também era uma recomendação, não o juiz pode presidir do jeito que ele quiser a audiência. Então, nós tínhamos exemplos, era uma coisa muito curiosa, né? Não, isso é uma mera recomendação, faz-se dar. E essa questão do reconhecimento é algo que me preocupa desde que eu desde que eu atuava no Tribunal do Júri. Porque isso não era só nas varas singulares que apareciam, não é só no roubo que o reconhecimento, onde leva. Às vezes ele vem no homicídio. E era uma questão assim, o reconhecimentos feitos de forma mais precária possível. E nós, enquanto país, enquanto operadores de direito aqui do Brasil, no mais repleto atraso dos avanços científicos, né? Com aquela coisa, olha, a pessoa é roubada, então claramente ela vai lembrar, como se ela tivesse uma filmadora, como se não existisse o foco na arma, né? Como se não existisse o efeito foco na arma. Então, uma compreensão do que seria a memória humana totalmente atabalhoada, totalmente ultrapassada. Então, esse ponto do reconhecimento era algo que muito nos incomodava. Eu me lembro, uma vez, Henrique, de um caso que me chocou muito,
quando eu estava no júri, ainda estou no mesmo cargo, mas há muitos anos, em que eu comecei a inquirir como é que foi feito o reconhecimento. Comecei a perguntar, o investigador de polícia não me disse muito, mas a família da vítima me disse. Tinha um reconhecimento, foi reconhecimento. Ah, doutor, me dizia a mãe, doutor, foi assim, a gente estava no velório e eles levaram uma foto e perguntaram se era aquele sujeito que tinha matado meu filho. Se não era, virou, né? Então, esse jeito tosco que a gente conduz as investigações só pode dar esse resultado. E esse júri, esse réu foi absolvido por 4-3. Eu penei, assim, foi muito difícil, porque havia aquilo lá, reconheceu, é a mãe, você está desvalorizando. E a gente tinha uma ideia errada de que a memória humana funciona como uma filmadora. Então, que a gente consegue se lembrar de todos os detalhes e captar isso. Isso é muito complicado, isso não é assim que a nossa memória funciona. Então, a gente tem problemas, pode ter problemas no armazenamento da memória e no resgate da memória. E criar o fenômeno, né, que é conhecido pelos estudos de psicologia, que é o fenômeno da falsa memória. E que a pessoa vai, com a maior boa-fé do mundo, dizer que reconheceu alguém que não é aquele suspeito, não foi aquele indivíduo. E essa questão do reconhecimento, por que ela é muito preocupante? Porque um reconhecimento mal feito é a chave do erro judiciário. E aqui é um perigo, porque aqui nós estamos falando de colocar alguém inocente preso. Não é nem que a gente está discutindo de pena, né? Henrique? Você que milita na área criminal sabe que grande parte das nossas discussões não é exatamente sobre a autoria. A gente batalha muito por questão de pena, do apenamento, aplicação redutora, a correta qualificação jurídica daquele fato. A briga por negativa de autoria, embora as pessoas, né, para quem não acompanha, acha que a gente normalmente está brigando pelo. Mas no geral não é isso. Mas o reconhecimento equivocado, ele traz esse problema de você condenar um inocente. E aí, felizmente, né, nós comemoramos muito a decisão do STJ, que começou a dizer: olha, não, isto aqui não é uma mera recomendação, só que essas regras não são, essas regras precisam ser cumpridas. Aliás, a bem da verdade, nós estamos falando de cumprir regras de reconhecimento dos anos 40. O 226 precisaria até de uma reforma, né, para a gente ter ali. Eu me lembro de ter estudado muito, acho que você já deve ter ouvido falar, o pessoal nos ouvintes também, do Innocent Project. E lá eles tinham diretrizes para o reconhecimento, para não ter reconhecimento errado. Para quem está nos acompanhando e não tem uma noção, o Innocent Project é uma iniciativa dos Estados Unidos em que diversos advogados fundaram uma organização não governamental, que até veio para o Brasil e que passou a verificar e tentar trabalhar com condenações erradas, em especial buscando provas de DNA. Você colhe o DNA e o que eles começaram a observar? Que muitas vezes a pessoa estava condenada. Vou me imaginar um exemplo. O réu, a pessoa que matou a vítima, deixou lá sangue, ou material, ou sêmen, enfim, algum material genético no local do crime. Esse material foi coletado. Essa pessoa é presa e é, por exemplo, identificada por uma testemunha. Você ia lá e fazia o exame de DNA e o que tinha? A exclusão daquele indivíduo. Quer dizer, evidentemente, nós estamos falando de um reconhecimento errado. Era de má fé dessa testemunha que o reconheceu? Não, muitas vezes não. Muitas vezes é de um reconhecimento feito de forma atabalhoada. E aqui qual é o principal problema? O reconhecimento mais utilizado, e ainda é o mais utilizado, é o show-up, em que você mostra para a pessoa ser reconhecida, falar, esse indivíduo aqui foi ele. Isso é um desastre em termos de reconhecimento. Isso pode produzir uma falsa memória. Vejam, os conhecimentos, e tem até um manual do CNJ sobre a questão do reconhecimento. Qual é a ideia? Primeiro, você possibilitar uma descrição livre da testemunha. Segundo, você permitir e exibir pessoas diferentes, semelhantes, aliás, para que a vítima possa fazer a identificação, a testemunha possa fazer a identificação. De forma ideal, era importante que quem vai conduzir o reconhecimento
não soubesse quem é o suspeito e que fosse dito para a vítima que o suspeito, ou vítima ou testemunha, poderia ou não estar naquele local, e mais, de que independentemente do reconhecimento positivo ou negativo, outras diligências seriam feitas. Eu estou citando, né, Henrique, o que é mandado pelo manual, para a gente ter uma ideia do quanto a gente está longe disso, né, do quanto isso está longe da nossa realidade, né? E aqui, entrando toda essa introdução para entrar no caso nosso aqui dessa decisão, que é o habeas corpus 827/414 de São Paulo. Eu depois vou mandar para o Henrique também disponibilizar para quem quiser ler essa decisão, que é um caso aqui de Jundiaí, não foi um caso que eu atuei, eu estava substituindo, a colega estava em férias, isso me chamou muito a atenção. Qual é a dinâmica aqui dos casos? Nós tivemos dois acusados, e eles foram, os dois réus, e eles foram acusados de participar de um crime de roubo. Então, juntamente com o adolescente, eles teriam abordado a vítima, subtraído, segundo a descrição aqui, subtraído um veículo, e depois foram presos. E aí, o que aconteceu na dinâmica do caso? Eles foram apresentados para a vítima com o método do show-up. Quer dizer, só os dois, e foi perguntado para a vítima se foram aqueles os roubadores, foram aqueles indivíduos. E a vítima, na fase policial, reconheceu. Em juízo, o reconhecimento foi repetido, respeitando-se as formalidades legais. E foi novamente, houve novo reconhecimento. Vejam, houve condenação em primeira instância, condenação, manutenção da condenação em segunda instância, e o STJ afastou essa condenação. E aqui vale muito a gente analisar a fundo essa decisão, Henrique. Qual é a questão aqui? Bom, primeiro que o STJ ressaltou, e que, a meu ver, de forma muito correta, é que durante o reconhecimento foi utilizado o show-up, quer dizer, exibição isolada de fotografias dos acusados à ofendida. Veja, aqui eu tenho um outro problema de reconhecimento da prova, do reconhecimento que vale a gente citar, além do método show-up, e uma percepção que vai em tudo aquilo que nós estamos introduzindo, que é sobre a natureza dessa prova. O reconhecimento, ele é uma prova, a nosso ver, irrepetível. Por quê? Porque a partir do momento em que eu faço um reconhecimento em desrespeito à formalidade legal, eu posso estar produzindo na vítima uma falsa memória, e aí ela vai repetir aquele reconhecimento equivocado. Então tem muito pouca validade esta repetição. O foco tem que ser no primeiro reconhecimento. É esse que precisa respeitar as formalidades legais. Quer dizer, eu tenho que, nesse primeiro momento, ser o mais cauteloso possível para que as formalidades legais sejam respeitadas e eu possa extrair um reconhecimento mais próximo possível, né, do fato. Quando eu desrespeito isso, pouco importa, porque o que vai acontecer? Se eu faço um reconhecimento irregular, eu vou criar na vítima a memória de que aquela pessoa que ela reconheceu é o suspeito, e o perigo maior aqui é a vítima reconhecer alguém com semelhança. Se eu mostro uma foto só de uma pessoa parecida, a chance da vítima reconhecer essa pessoa parecida com o suspeito é gigantesca, e esse é o problema do show-up, como a decisão muito bem ressalta isso, né? Quando você mostra uma foto de alguém parecido, a chance de um reconhecimento positivo, de um falso positivo, é gigantesca. E aí não adianta depois refazer, porque a vítima vai ficar com a memória daquele reconhecimento errado que ela fez. Então ela vai tender a reproduzir aquele reconhecimento. Isso é muito bem ressaltado, a decisão dá uma aula disso, né? Ela vai trazer isso. O reconhecimento, de ser só mostrada a fotografia, é um desastre. E aí eu tenho outra questão, que é essa discussão da prova ser irrepetível. Não adianta repetir isso em juízo. Aliás, eu muitas vezes, Henrique, me deparo com reconhecimentos que são repetidos, às vezes em sessão plenária. Vamos fazer o reconhecimento aqui no júri. Não adianta nada. Isso aí só tem um efeito
é uma pirotecnia jurídica. Então a gente precisa ficar muito atento com essa questão do reconhecimento na fase policial. E por quê? Porque são as delegacias que costumam desrespeitar o regulamento legal. Às vezes, a gente não tem, Henrique, sequer o termo lá do reconhecimento de como é que foi feito. E às vezes é juntado uma foto que você vê assim, as pessoas são completamente diferentes do suspeito. Então, é um reconhecimento. Não adianta também. Você já deve ter visto isso certamente, aquele reconhecimento que tem o suspeito, o investigador e o outro investigador. E os caras ainda se bobear com o distintivo da polícia pendurado, né? Que validade tem um negócio dele? Nenhuma, zero. Ah, mas isso aí nós respeitamos. Então, a decisão aponta com muita propriedade essa questão do show-up, essa questão do reconhecimento ser uma prova irrepetível. E o ministro Schietti insiste muito nessa hipótese do reconhecimento ser uma prova irrepetível, que não adianta você refazer depois em juízo. Então é uma questão para a gente estar muito atento. Eu me lembro que passavam por mim diversos processos de reconhecimento e eu sempre bati o olho no que vinha na fase policial, da forma como foi feito. E aqui vale citar uma coisa muito importante também, Henrique, para quem está nos acompanhando, sobre como a jurisprudência do STJ está interpretando esse tema. Porque o que acontece também? E aí vale a gente ficar muito atento. O STJ começou a temperar essa decisão. Então, o que eles passaram a fazer? Eles avaliavam a regularidade ou não do reconhecimento, mas o acervo probatório para verificar se haviam outras provas que poderiam autorizar a eventual condenação, independentemente do reconhecimento ser feito de forma correta ou não. Eu não concordo muito com isso, mas a dinâmica é essa. Então, vale a pena a gente ter a seguinte noção ou percepção. Muitas vezes, o que eles dizem? Olha, o reconhecimento foi feito de forma irregular, mas o réu foi preso minutos após os fatos com o bem da vítima, com o carro da vítima, com o relógio da vítima, com o celular da vítima. Então, essa prisão em flagrante, somado a isso, cria ali uma outra prova que pode autorizar a conclusão de que ele é o autor daquele delito. Então, vale muito a pena a gente ter em mente como é que esse reconhecimento, quando a gente pode alegar essa tese. E aí, é sempre importante fazer essa leitura, para além só do reconhecimento, do contexto, como se deu essa prisão, o réu foi achado com objetos ou não da vítima, essa prisão dele foi muito tempo após os fatos, pouco tempo após os fatos, para a gente poder trabalhar com essa tese da regularidade ou irregularidade do reconhecimento. Então, acho que talvez, Henrique, sejam essas as considerações iniciais, assim, para a gente tocar um pouco o debate, mais explicando a decisão e o contexto dessa prova do reconhecimento. Legal, Fábio. Fábio, eu vou fazer algumas considerações e eu vou aqui acabar trazendo alguns pontos que eu acho interessante. Esse que você trouxe aqui, né, da prova independente, é uma dessas circunstâncias, tá? Eu tenho a compreensão que quem for tratar deste assunto, né, do reconhecimento, eu acho que nós temos aqui três documentos, acho que deve quase que de estudo obrigatório, que vai trazer uma verticalização do assunto, né, do conhecimento bem interessante. Primeira, né, é a questão do habeas corpus, né, que foi praticamente uma decisão paradigmática aqui no Brasil de 2020, que é aquele habeas corpus do Rogério Schietti, né, que é o 598.886 de Santa Catarina. Eu acho que é o primeiro documento que o advogado ele precisa realmente ler, que é quase que uma tese ali, né? E é engraçado, né, Fábio, porque nosso Código de Processo Penal ele é da década de 40, mas somente em 2020, enfim, alguém chega e fala, olha, isso aqui não é uma recomendação, isso aqui é realmente algo a ser observado. Outro documento muito importante é também a resolução do CNJ 484 de 2022, também traz ali toda uma diretriz a respeito do ato de reconhecimento. E tem um documento também, Fábio, que ele é um trabalho lá do IDDD, aqui de São Paulo. E é uma pesquisa, né? Eles vão ali na fonte, né, do Innocence Project,
eles trazem, né, até a questão das pesquisas que foram realizadas nos Estados Unidos, principalmente a questão o critério racial que é envolvido. E ali eles trazem, né, algumas proposições, é um documento extenso, né, 150 páginas, mas que orienta bem o advogado, o defensor ali para estar trabalhando com a questão. E aí estamos lá, né, Fábio? Código de Processo Penal, um meio de prova extremamente importante, sensível, mas nós temos ali o quê? Acho que dois, três artigos, artigo 226 e os que vêm em sequência que falam muito pouco. E aí a primeira questão que eu acho que é interessante, Fábio, que ele coloca lá, né, no artigo 226, quando houver necessidade. E aí eu acho interessante essa questão, porque você trouxe o exemplo. Tem a questão do flagrante próprio e do flagrante impróprio. Eu sempre fiquei assim, pensando, questionando, a pessoa ali é presa em flagrante, às vezes num crime de roubo com a vítima, ou dentro da residência, ou ali na hora da abordagem. E aí, será que nós temos a necessidade real? Será que nessa circunstância, Fábio, esse ato de reconhecimento ele acaba se tornando um procedimento obrigatório, necessário? Ou será que o juiz ele poderia fundamentar uma decisão de condenação com outros elementos? Porque o flagrante, na minha opinião, ele por si já quase fala tudo. Qual que é a sua opinião nesse caso? Essa é uma questão muito interessante, Henrique, de um corte que o STJ fez, né? Como a gente vinha discutindo agora há pouco. Por quê? Porque acaba sendo um pouco isso, né? Como você relatou bem. E a gente precisa tomar um cuidado, e acho que antes de citar isso, vale a pena explicar, de não, de não banalizar e de não usar essa tese de forma indevida para não fomentar o que a gente chama de jurisprudência defensiva. Nós temos queixas e mais queixas de ministros do STJ sobre o número de habeas corpus que lá aportam. Isso tem vários fatores, mas a gente tem que tomar um cuidado para não fomentar a jurisprudência defensiva. E aí, o que acaba acontecendo em muitos casos? Evidentemente que se a polícia prende o réu em flagrante na casa da vítima com as pessoas amarradas, não somos nós que vamos dizer, não, é, se, não é ele, não foi ele. A negativa de autoria aí é uma tese inviável. E a gente tem que tomar cuidado para as chamadas teses inviáveis. Nesse caso, o paradigma do nosso acórdão, essa decisão voltou e havia uma confissão de um dos corréus. Tanto é que o ministro Schietti excepciona, falou, olha, exclui isso. Aí o magistrado de primeira instância que fez, perfeito, eu excluí isso, eu vou absolver o que negou. Mas o que confessou para mim, eu vou condenar. Então, a gente precisa fazer essa leitura de entender também o seguinte: essa tese não é a panaceia para todas as questões, ela tem o seu contexto próprio para ser aplicado. E o advogado, o defensor, precisa fazer essa leitura. Porque tem casos que eles fazem, e é assim, Henrique, é razoável que esse corte seja feito em alguns momentos. Olha, peraí, o cara foi preso 10 minutos depois, tá andando com o carro da vítima, com o celular da vítima, o cara foi deixado ali. Então, é evidente que seria melhor que a polícia atuasse de forma profissional, mas tem esses outros elementos. Então, o STJ recorrentemente faz esse corte. Eu já tive algumas decisões que eu insisti em que houve, olha, de fato, o reconhecimento não foi feito de forma correta, mas olha, o cara foi preso pouco tempo depois com isso da vítima, com aquele bem. Então, esse corte é correto. Você trouxe na sua fala outra coisa que eu não falei e que eu acho que é legal a gente comentar também, que é o critério racial. Por quê? Porque nós temos dificuldades de reconhecer pessoas que são de outras etnias que não são as nossas. É uma dificuldade natural de todos nós. Então, eu que sou um homem branco, tenho mais dificuldade para reconhecer um indivíduo de origem oriental, um indivíduo negro. É natural. Para mim, os detalhes que os distinguem vão parecer, não vão me chamar tanto atenção. Então, a chance de eu reconhecer de forma errada alguém que não é da mesma origem étnica que eu é muito grande. Então, é um cuidado extra a ser tomado, né? Então, a gente precisa ter essa percepção ao tratar desse. Você colocou isso e está coberto de razão.
é um ponto mais a ser considerado, né? Eu vou reconhecer com mais facilidade pessoas brancas como eu. Vai ser mais fácil para mim reconhecer. O indivíduo negro, pessoas negras. Então, isso precisa ser também tomado em conta. Mas a gente precisa entender que essa questão do reconhecimento, ler essas outras provas. Você citou coisas muito importantes aí sobre os habeas corpus e a gente precisa ler, né? Eu acho que a proposta da gente discutir a jurisprudência ela é fundamental. Hoje nós temos decisões judiciais calcadas em jurisprudência, então a gente tem que ler. Esse acordo do ministro Schietti é um acordo paradigma, tem que ler. Tem jeito, a gente tem que sentar e tem que ler isso aí. Não tem outra conversa, né? Não tem. Nós temos que ler o protocolo do CNJ, não tem opção. Então nós temos que estar atento a isso e ler a jurisprudência, entender a jurisprudência, fazer muitas vezes, né? O Alexandre Moraes da Rosa cita no livro dele aquela ideia de a gente fazer a bricolagem, né? De conseguir trazer as peças e juntar aquilo, trazer os elementos, né? Como um tecido que a gente vai juntando os pontos para chegar a nossa peça customizada, né? Para o STJSF. E aqui vai um outro ponto, Henrique, que eu acho fundamental da nossa atuação nos tribunais superiores, que é também tomar um pouco de cuidado. Veja, esse acordo que nós comentamos tem 9 páginas, né? Eu noto, às vezes, uma coisa na elaboração de peças muito longas, que não abordam o tema, ou abordam de forma superficial e se perdem em argumentação. Então, talvez também ser mais preciso no que nós trabalhamos. Eu estou falando Sim, de perfeitamente. reconhecimento, eu vou tratar do reconhecimento. Eu não vou tratar da origem do universo. Sempre importante ter essa noção do fator humano, do juiz que julga, né? Por exemplo, vou dar aqui uma dica prática que eu acho fundamental, que eu gostaria muito de ter ouvido. Você está falando no seu habeas corpus, questionando o reconhecimento. E aí, o que você deve fazer? Aí você sabe que o auto de reconhecimento lá da fase policial não foi feito com a formatação legal. Não tem. Se você fala assim, olha, o auto de reconhecimento não foi feito na formatação legal, conforme anexo, no geral, o assessor do ministro, o assessor do desembargador que fala, talvez não vá olhar. O que eu tenho feito muito também, que eu acho fundamental? Eu recorto e coloco no meio da peça. Tá aqui, ó. Não foi, folha conforme está aqui, para facilitar a nossa leitura. Para facilitar. Então, a gente precisa ter essa noção. O advogado, a advogada, o defensor precisa ter essa percepção de trazer essa peça mais palatável, mais fácil mesmo, né? Para quem vai ler. E eu noto que às vezes a gente tem uma ideia de que, olha, eu tenho muito esmero pelo caso, então eu escrevi um habeas corpus de 100 páginas. Gente, você não vai ser lido. Então, aqui a gente está indo para um outro ponto, mas que eu acho importante da gente ressaltar também, que é esse fator humano. E conhecer, eu acho que assim, é fundamental, quando chega para a gente, vai fazer, aqui nós estamos falando de recurso para Tribunal Superior, é fundamental entender que nós estamos discutindo aplicação da lei, nós não estamos mais discutindo fatos, se é inocente ou não, e de fazer assim, a nossa peça precisa falar assim, este caso se encaixa neste precedente. O grande acerto desse habeas corpus é isso, olha, esse caso se encaixa no precedente de vocês. O reconhecimento foi feito com esse método show-up, não pode fazer dessa forma. Induz. Eu acho que essa é a grande questão, esse é o grande trabalho para quem está na advocacia, né? Conseguir fazer essa junção da tese, do fato, com a tese prefixada, né? Acho que é um ponto fundamental. Fábio, esse habeas corpus aqui que nós estamos tratando, né, em específico, né, que é o que você acabou publicando ali, que é de um colega, ele envolve um problema de formalidade que eu percebi que o Rogério Schietti ele trata de uma forma que é um pouco diferente, ou melhor dizendo, é bem diferente do que os outros ministros tratam, principalmente da quinta turma, e representa um grande de um problema aqui, na minha opinião. Por quê? Ele enfrentou a questão do reconhecimento ali não pelo método line-up, e sim pelo show-up. Tem uma questão de formalidade. O que que ele faz? Ele determina, ao final, para que aquele reconhecimento ele seja extraído dos autos, porque ele é nulo, porque ele não observa,
e manda devolver para que o juiz de primeira instância dê uma nova sentença com a prova independente, desde que ela exista. É, às vezes a gente acaba, né, se deparando com umas decisões que fogem um pouco da regra. Você acaba se deparando ali com uma decisão que anula tudo, que manda absolver. Essa aqui do Rogério, ela me traz aqui uma diferença que ele não absolve, mas ele determina que se devolva os autos ali para a primeira instância. Mas grande parte da jurisprudência, isso já aconteceu comigo, eu vou até falar do caso aqui na sequência, é o seguinte: ele vai, né, o ministro reconhece a nulidade, a ilegalidade ali do ato, entretanto, ele fala, porém, é, há necessidade de se ventilar, verificar se existem outras provas para se condenar ou absolver, mas isso não é possível nos estreitos limites do habeas corpus. E aí a sua tese acaba morrendo ali por conta disso. Reconhece, mas ele não absolve porque ele não pode entrar no mérito da prova. Isso acontece também com vocês ali na defensoria? Vocês conseguem ter ali uma alternativa para fugir desse tipo de decisão? Eu queria a sua opinião nesse sentido, Fábio. Vamos lá, tem várias coisas muito interessantes que você colocou aqui, Henrique. A primeira delas, que me chama muito a atenção, e que é um problema, né? Porque nós tínhamos uma mudança que, ao meu ver, era positiva no projeto anticrime que foi vetada. Você vai se lembrar disso. Que era o seguinte: quando você anula e manda julgar de novo, é uma ficção você imaginar que o mesmo magistrado que teve contato com aquela prova vai Perfeito. fazer um exercício de abstração mental daquilo. É um absurdo. Aliás, eu costumo não gostar dessas decisões, principalmente quando eu estava no projeto piloto, porque era assim, anulava, e aí você via assim, que o magistrado que deu a condenação, ele procurava, de todas as formas, manter aquela condenação, e aí você tinha que recorrer de novo. Quer dizer, você tinha, e você, por quê? Porque o magistrado se comprometeu. Não existe isso da gente, o juiz vai desconsiderar. O certo era como estava no projeto, e que foi aprovado, depois foi vetado, que era, olha, o magistrado teve contato com essa prova, está impedido, vai para outro magistrado. Isso me parece, né, Henrique? A gente fica aqui discutindo, isso parece uma coisa eminentemente elementar, né? Tem que ser um outro juiz para poder decidir isso com base nessa nova formatação processual. Mandar para o mesmo magistrado é um problema crônico que a gente não resolveu, né? Fábio, com licença, esse raciocínio serve para o que foi utilizado dos juízes das garantias. Ele já se contaminou ali com a investigação, você tem que colocar uma outra pessoa. Você tem completa razão. Aqui é um problema. Então isso volta. E aí o que você coloca de forma muito boa? Aqui ó, o ministro mandou voltar. No caso, o magistrado desconsiderou essa prova e absolveu o réu que negou e condenou o outro usando a confissão. O que me pareceu correto, para ser muito justo, ele falou: olha, o gente veio aqui na minha frente, confessou, falou que fez, ó, tenho prova disso. O ponto que você coloca é muito importante, por quê? Porque muitas vezes nós somos vítimas da jurisprudência defensiva, e nós da defensoria também. O que acaba acontecendo? Vem essa questão de se dizer, olha, de fato teve isso, essa nulidade que vocês estão apontando, mas para alterar eu preciso fazer uma questão de revolvimento probatório, né? E aí eu não consigo. Nós também nos deparamos com isso de forma rotineira. Normalmente, o que nós acabamos fazendo? Você faz o agravo, né? Você faz o agravo regimental e tenta que aquilo seja reconsiderado. Mas, assim, são muito difíceis os casos, porque o que nós temos, né, Henrique? Pela dinâmica do Tribunal do STJ, eles acabam. Dificilmente você altera uma decisão tomada pelo ministro relator. Eles acabam chancelando na turma o que é decidido. Então, é um ponto para nós. O ideal desse caso, e eles até tinham no STJ uma ideia errada, a meu ver, ingênua, a meu ver, do seguinte: não, nós vamos anular e vamos voltar essa decisão para a base para constranger quem deu essa decisão descumprindo. Só que isso não tinha efeito prático nenhum, né? Esse efeito prático de constranger, isso não existe. Várias vezes a gente tenta em abordagens, temos colegas que atuam em Brasília,
que tentam dizer, olha, mas isso não adianta, anula, resolve. Então, eu acho que você tem dois pontos fundamentais. Primeiro, de retornar essa decisão para a base, que eu acho sempre complicado, e o segundo, de usar a jurisprudência defensiva, né? Esse é um ponto que eu particularmente, Henrique, sofria muito no piloto, porque várias vezes havia uma negativa de jurisdição, para ser sincero, né? Olha, não, isso aqui não é, isso aqui não foi. Gente, isso é negativo de jurisdição, isso não é decisão, isso é se esconder atrás. E é uma mazela que nós sofremos também na defensoria. Muitas vezes você leva o caso e fala, poxa, isso aqui é um caso, e aí vem nisso, olha, não, veja bem, tal, eu tenho que fazer revolvimento para outra. E aqui, você trouxe, vou me permitir um pouco além, já que você colocou. É aquela questão, o senhor Auri Lopes Júnior fala disso muito bem no livro dele. Não dá para a gente dividir de forma tão cartesiana questão fática de questão de direito. Não é uma. Porque isso não é tão clara essa divisão. Porque muitas vezes você tem que discutir a caracterização jurídica que você dá para determinado fato. E aí você tem que fazer alguma incursão no campo probatório. Não é uma linha assim. Os tribunais às vezes se escondem atrás disso, mas a grande verdade, o professor Auri fala isso: olha, você às vezes você tem que fazer algum tipo de incursão até para entender, olha, peraí, juridicamente, isso aqui que aconteceu é o quê? Vou te dar um exemplo cabal disso, que para mim é muito claro, que é a questão do dolo eventual ou da culpa. Às vezes você vai, aconteceu um acidente, o sujeito estava embriagado. Isso é dolo eventual ou culpa consciente? Você não está discutindo o que aconteceu, você está discutindo a qualificação jurídica que você vai dar. Então, é um ponto, e a gente está esbarrando cada vez mais, né? Muito preocupante. Eu até tenho uma preocupação do uso, que eu sei que acontece nos tribunais superiores de inteligência artificial, de você barrar decisões de forma, barrar pedidos de forma rotineira, assim, né? De você criar ali um muro de jurisprudência. Então, é uma realidade para nós, é um ponto, uma grande dificuldade que a gente tem, né? Até quando eu estava atuando em segunda instância, um dos colegas que estava em Brasília me falou uma vez, falou, olha, vou te dar uma orientação, eu vou repetir aqui para quem está nos acompanhando saber. Ele falava, muitas vezes, a depender de uma avaliação mais complexa como essa, como a desse habeas corpus, que é a avaliação de nulidade, reconhecimento, não peça liminar nesses casos. Porque muitas vezes eles fazem uma análise superficial, denegam e depois mantêm a liminar. Faça um pedido só de mérito. Faça o pedido só no caráter do mérito, porque isso será melhor avaliado no momento oportuno. É muito incomum eles anularem de forma liminar uma condenação assim. Isso é uma coisa prática. E eu notei que isso ajudou muito a minha atuação, Henrique. Começou a ajudar muito. O fato, e aí para a gente que atua na defesa é sempre difícil, mas que precisa ser dito é o seguinte: nós vivemos num cenário nas cortes superiores de um decisionismo. A gente precisa dizer isso também, para não enganar ninguém. De que muitas vezes você leva o caso e fala, bom, aqui vamos levar o caso porque pode ou não, né? A gente, infelizmente, um valor caro, que seria o da segurança jurídica, ele sofre muito, ele é muito violado hoje. A gente, é, as decisões, nós não temos segurança do que efetivamente ser aplicado, né? Por mais que se tente criar ali balizas para os magistrados seguirem quando vão decidir, o fato é que isso, por vezes, vira o decisionismo, né? Ainda ontem, para te devolver a palavra para a gente continuar, eu conversava com um colega que é magistrado, e ele me mandou uma mensagem me perguntando, olha, eu estava aqui num plantão e houve um caso em que eu achei que o preso de audiência de custódia ele estava sendo acusado de tráfico, eu acho que a atuação da polícia foi irregular, eu acho que era isso mesmo, acho que ele era culpado. Só que o promotor não concordou e não fez o pedido de decretação de preventiva. O defensor, obviamente, pediu a soltura, e ele falou assim: olha, eu soltei, porque eu não posso decretar prisão de ofício. Eu achava que essa pessoa deveria ser presa. Mas você veja, né, Henrique, como pro magistrado, às vezes, aplicar o que está na lei quando ele não concorda é um exercício de contenção. E como isso é complicado, às vezes, né? Então, isso se aplica muito nessa nossa questão do reconhecimento e dessa resistência que há, primeira e segunda instância, de seguir o que o STJ decide. Fábio, eu vou trazer um exemplo que vai envolver alguns problemas que eu acabei me deparando num processo que eu atuei no estado do Paraná.
Uma pessoa foi presa em flagrante lá pelo ano de 2005 e acabou, não sei como, sendo liberada. Ou melhor, ela não foi presa em flagrante, melhor dizendo, ela foi encontrada alguns dias depois, ali com dinheiro, e as pessoas da cidade falaram que havia sido ela. A polícia levou ela para a delegacia, fizeram ali o reconhecimento do jeito que dava, uma parte pessoal, uma parte por fotos. Obviamente que nem um nem outro observou ali as balizas do artigo 226. Passados ali quase 20 anos, ela obviamente não morava no local, ela voltou para onde ela mora, todo aquele problema de comunicação, trâmite, encontrar, e chega um momento que realmente ela acaba sendo citada à audiência. Chegamos na audiência. Fábio, é surreal. E aí o problema ele acaba se transferindo para o advogado, porque quando a pessoa está presa no estabelecimento prisional, o Estado que tem que se virar, né, com os presos. Quando está em liberdade, quem tem que se virar para que o artigo 226 seja realizado é o advogado. Então você começa a falar, olha, me apareça no escritório com uma quantidade de pessoas X assim, para que sejam colocadas ali, né, pessoas que não têm envolvimento com o fato, ou seja, o advogado ele tem que fazer tudo aquilo que o Estado deveria fazer caso a pessoa estivesse presa. E você consegue. Você pede para que a pessoa encontre pessoas parecidas, chega no escritório, a pessoa não é parecida. Bom, chega o momento do reconhecimento. E aí eu falei, Excelência, a acusada está aqui comigo e ela está com outras pessoas com características físicas semelhantes, tá? Eu gostaria que fosse feito nos termos do artigo 226. Fábio, você não vai acreditar. A juíza negou que assim fosse feito e ela pegou uma única foto da pessoa que dela, né, da ré, quando ela havia sido presa ali no estado e apresentou para as vítimas. Os amados. Obviamente que eu me surgi e assim ela realizou. Eu falei, pô, tô tranquilo, isso aqui vai cair fácil no Tribunal de Justiça do Paraná e se for, vai cair fácil no STJ. E aí a gente leva surpresas, né? Isso passou que foi uma beleza no de Justiça do Paraná, aceitaram, disseram que a jurisprudência da STJ era para casos especiais, não era o entendimento majoritário, colocaram no papel que eles quiseram. Subo com esse pedido em habeas corpus, eu não sei por qual razão não foi em recurso especial. Ela foi condenada, obviamente, né? Ela não foi presa em flagrante, não foi presa com nada das vítimas, foi condenada. No STJ, a decisão vai para a quinta turma, para o ministro Joel Parcionic. E Nossa aí Senhora. eu entro nesse problema, que ele reconhece ali que o procedimento foi feito ali ao arrepio da lei, mas que seria necessário ali analisar o conjunto probatório, né, para uma eventual absolvição. Ele diz que o habeas corpus não se pode discutir questões probatórias e mantém a condenação. Olha, assim, e até é que eu não vou conseguir lembrar a palavra, é uma palavra complicada, mas é, esses dias eu acabei esquecendo o nome de todo mundo, eu vou pular essa parte, né? Ou seja, todo mundo faz de conta que está tudo certo e chega uma hora que você acaba não conseguindo discutir a matéria como tem que ser feita e foi mantida a condenação. Agora eu vou subir ali para o STF com habeas corpus para tentar consertar essa questão, mas assim, não é algo que você fala assim, pô, acho que dá para manter a condenação. Assim, foi tudo um arrepio, nem provas tinha. Cada testemunha contou uma história, mais cidade pequena, né? Todo mundo se conhece. E foi uma confusão, viu, Fábio? Então eu tive esse problema. Ou seja, você, com a pessoa em liberdade, você assume a responsabilidade do artigo 226, ele acaba sendo complicado, e você encontra essas
esses tipos de percalços, né? Dessas jurisprudências que falaram, está condenado e se vira agora de outro jeito porque formalmente não dá. É um absurdo isso, né? Eu acho que assim, eu acho que você tem um rol gigantesco de problemas aí, né? Me parece, Henrique, que o principal ponto seja o seguinte, né? É uma prova, e aqui é um ponto para a gente citar do habeas corpus, é uma prova irrepetível, né? Você repetir um reconhecimento anos depois, 10, gente, assim, a mesma coisa, a psicologia judiciária diz, olha, não adianta, reconhecimento 1, 2 anos depois é imprestável. Então, assim, não adianta refazer esse reconhecimento, citar e dar um viés de prova para isso. Isso não é. Então, assim, essas repetições, e as pessoas precisam parar de acreditar que isso é efetivo. Não é. Isso só dá margem para erro judiciário. Então, esse refazer do reconhecimento, como se isso fosse uma prova séria, ou é a pessoa ingênua e acredita, ou está de má fé. Das duas, uma. Porque não é nenhuma das duas coisas. Então, você repetir, aí você mostrar uma foto em juízo. Quer Com a dizer, pessoa estando ao seu lado. com a pessoa do lado. Quer dizer, não, peraí, então vamos fazer o reconhecimento com a pessoa. E aí você transfere para o advogado, né? O ônus, que é no mínimo. No mínimo, olha, a gente vai submeter o reconhecimento, doutor, o senhor traga ela aqui no fórum, a gente vai arrumar as pessoas parecidas para fazer o ato. O mínimo. Né? A unidade prisional ainda faz, né? Aliás, a unidade prisional é interessante, esse é um ponto engraçado, né? É impressionante como eles arrumam pessoas parecidas. É impressionante. Eu vejo alguns reconhecimentos são feitos em juízo e a pessoa está presa, eles trazem indivíduos parecidos. Agora, é uma questão, a meu ver, isso se resolve, Henrique, na questão da cautelaridade. E você fica muito nessa loteria. O ministro Joel é um ministro bastante complicado, concedia pouquíssimas coisas, né? Aí, coitada da mulher, ainda o habeas corpus cai com ele, e tem essa questão, que a quinta turma é mais dura do que a sexta. Infelizmente, agora nós tivemos a saída da ministra Daniela Teixeira, que era uma ministra muito boa. E aí você tem essa questão da omissão, né? Da jurisprudência defensiva, né? Ah, eu tenho, mas eu não vou anular, né? E aquilo, e às vezes o defensor ou o advogado fica desolado com a questão de falar: olha, estou vendo aqui uma ilegalidade tremenda feita, eu não consigo fazer o devido ajuste, quer dizer, uma evidente ilegalidade. A gente ainda tem muitos descasos, né? Eu acho que tem a obra da falecida professora Alessandra Zafir, que é o Descasos, né? Que é muito boa, né? Ela trata, isso é um descaso que a mulher fazer as coisas, né? Eu acho que muito desses reconhecimentos, sabe, Henrique, eles vêm muito de descaso, de fazer de qualquer jeito, de não foi ele mesmo, ele não presta, ele é bandido mesmo, então pode fazer de qualquer jeito, mostra a foto aqui, e de gente que tem poder decisório e está totalmente desatualizado com o mínimo de conhecimento científico. Porque isso que a gente está falando não é novidade, né? Isso aqui são estudos de memória, já são dos anos 80 a maioria disso aqui. Nós não estamos falando de um negócio. E assim, olha, a memória não é assim. E tudo isso, e eu sempre acho que trabalho com essa questão, né? Acho que o processo tem ou deveria ter a função principal de evitar erro judiciário. Não tem nada pior do que pode sair de um processo de com uma pessoa vítima e outra. Aqui é o processo faz outra vítima, né? Se você condena o inocente, você faz um desserviço, né? Você condena, você faz uma outra vítima, né? Além da vítima do processo, faz duas. E é isso que não pode acontecer, né? E eu acho ainda, Henrique, que a gente tem, por parte de alguns magistrados, um viés de que se a pessoa não é condenada, há uma frustração. Não há uma ideia do resultado de um processo assim, olha, esse processo tem que ser provado diante de determinada forma, conduta. Se não for, vai absolver. Ainda é comum, de parte de muitos magistrados, a ideia de tentar salvar aquele processo. Então, eu vou ali, eu faço diligência, eu faço pergunta. Quer dizer, para começar, né? Que raios que tem que a juíza que mostrar foto? Isso não é função do Ministério Público, né? Para começar, né? Ela vai presidir o ato. Doutor, o senhor vai querer o reconhecimento? Então, tá bom, vamos submeter o reconhecimento pessoal. Quer dizer, a gente ainda está muito longe, né, Henrique, da função do juiz garantidor de direitos, né? Esse é o ponto. Esse acaba sendo um ponto, né? Então, é complicado, né? A gente, às vezes, sofre com decisões assim, né? Fábio, vou até
comentar, né, um pouco da prática, tá? Eu estou tentando mesclar um pouco aqui teoria com prática, né, principalmente para os nossos colegas que ainda não advogam. Na época que fazíamos ali audiências presenciais ali no Fórum da Barra Funda, o que que o juiz geralmente falava para a vítima quando nós nos encaminhávamos ali para a sala de reconhecimento? O Fórum da Barra Funda, se os colegas não conhecem, é o maior fórum da América Latina e nós tínhamos uma sala especial ali para uma determinada quantidade de varas e que a pessoa ficava, o acusado ficava ali, ele era colocado geralmente sozinho. Quando era preso com duas pessoas, as duas pessoas eram colocadas ali. Eu não lembro, tá, Fábio, de uma audiência que eu tenha realizado de crime de roubo com quatro ou cinco pessoas, tá? E aí, geralmente, a vítima ficava sempre temerosa de que se os criminosos estariam vendo ela. O que que o juiz sempre fala? O juiz, a juíza. Fique tranquilo, pode fazer o reconhecimento que ele não está te vendo. Ou seja, já deixa a pessoa tranquila para reconhecer. Se a pessoa fica na dúvida e fala assim: ah, doutor, eu acho que aquele é ali. O que que o juiz fala? Olha direito. Você tem certeza? E alguns juízes, infelizmente, eu tenho que falar, meio que ali, olha direito, olha de novo, fica tranquilo, não precisa ter pressa. Tipo, meio que assim, vai, olha, fique tranquilo e reconheça. Então, alguns magistrados perceptivelmente dava para notar que, desculpa a redundância, né, perceptivelmente, ele ali meio que deixava a vítima ou constrangida ou tranquila para fazer o reconhecimento. E aí vai de encontro, né, acolhido com isso que você está me falando aqui de determinadas condutas. E aí eu te devolvo uma pergunta, Fábio, um questionamento, no seguinte sentido: nós temos aqui aquele acórdão paradigmático, né, do Rogério Schietti, nós temos a resolução do CNJ e nós temos o Código de Processo Penal. Todos falam da descrição física do acusado, como a primeira questão a ser feita, descrever ele fisicamente. Se você não intervém, Fábio, como ali defensor público, você lembra de alguma audiência que tenha começado o juiz inquirindo ali, né, perguntando à vítima para ela descrever como eram ali os roubadores? Gênio, eu nunca lembro disso ter sido feito. Muitas vezes acaba que a defesa tem de fazer esse papel. Então, o juiz, às vezes, que eles costumam fazer, né? Até tratando da prática um pouco, eles normalmente informam que será feito o reconhecimento. Antes do ato, eles abrem para perguntas. Ah, doutor, tem uma consideração, pergunta e tal. E aí você fala, excelência, eu queria que ele descrevesse a pessoa é assim, assim, assim. Mas se a defesa não faz, isso não é feito, né? Essa ideia da descrição é fundamental. Porque às vezes, né, muitas vezes, o suspeito não bate com a descrição. Um dos acórdãos, o caso de Santa Catarina, que você citou, havia ali uma diferença de altura de 20 centímetros, né? O relato da testemunha era de que a pessoa teria. Eu não lembro se era para mais ou para menos. Eu acho que o relato era que teria 1,60 m e a pessoa teria 1,80 m, ou o contrário. Mas havia uma disparidade muito grande de altura, né? Então, essa questão de você descrever é fundamental, fundamental. Altura, pele, traço característico, se tinha ou não tatuagem, né? É um ponto que você precisa checar, porque dali você vai ver a imagem, e você vai formar, e às vezes essa imagem não bate com o suspeito, tem nada a ver com o suspeito. Tá bem, na verdade é isso, né? E aí o ponto, você consegue pegar essa descrição e as eventuais alterações, né, Henrique? Principalmente quando o boletim de ocorrência é lavrado sem que a pessoa seja presa, e aí tem uma descrição lá. E se a prisão depois é feita depois de alguns dias, aí você tem que fazer essa checagem. Isso é um ponto fundamental para os colegas, gente. Pegou o caso em que há boletim de ocorrência de autoria desconhecida, você vai defender, olha lá a descrição que está. E depois pergunta na audiência. Principalmente se for diferente. De roupa, tamanho, às vezes, e dá umas diferenças. Então, é um ponto. Mas é um trabalho, né, Henrique, que fica para a gente fazer de fiscalização. Né? É E um está trabalho escrito que ali, fica. primeira providência, né? Exatamente. E é muito difícil. Eu ainda,
quando eu pegava decisões do tribunal falando que o 226 era mera recomendação, depois de tudo isso, me dá vontade de chorar. Não, é uma mera recomendação, não, é uma. E eu acho, viu, Henrique, para a gente encaminhar nosso papo, que, na minha avaliação também é importante. Você tem que equipar as delegacias para fazer esse reconhecimento de forma correta. Não tem jeito. Esse reconhecimento tem que ser feito de forma adequada. Ele é uma prova cautelar. É que nem uma perícia. Se você faz errado, você compromete todo o trabalho. Então, as delegacias precisam estar equipadas. E tem uma outra coisa também, né? Que a gente precisa citar, isso não vai aparecer tanto na nossa conversa, mas é importante. As nossas delegacias precisam criar cultura de obtenção de imagem. A gente vive numa sociedade hipervigiada. E assim, aí você não coleta imagem das coisas. Hoje eu fiz uma custódia pela manhã, estava no plantão judiciário, e eles escolheram a imagem. Aí estava certinho o réu. Te fala então. O réu foi furtar um restaurante. Então ele estava lá, ele deitava no chão, ele chutava a porta. Mas certinho. Você olhava depois e via. Bom, aí ele falou: não, doutor, fui eu mesmo, tal, não sei o quê. Você precisa colher essas imagens para ninguém ter dúvida. É algo elementar. E pensar também, né, Henrique, em software, às vezes, de confirmação ou não de imagem, né? Porque a gente tem um problema também, e isso é um outro debate, mas do viés racista, eventualmente, desse software de reconhecimento, né? Então a gente também tem essa questão. E tem, às vezes, perícias, isso é um ponto importante, que confirmam ou não se aquela imagem é daquela pessoa, né? Mas é algo para a gente se fiar. Acho que assim, a gente ainda tem um processo muito pautado na prova testemunhal, que é um problema. Um problema, né? A prova testemunhal é um problema. A gente precisa passar a pensar em prova documental, prova de imagem, WhatsApp. Hoje, praticamente, na minha avaliação, é muito mais fácil investigar um crime, um homicídio, um roubo. Porque um homicídio, você pega o celular da vítima, você vai ver como ela está falando. A chance de se obter informação é gigantesca. Um roubo também, gente, tem câmera de tudo quanto é lugar. Você normalmente vai pegar uma câmera da pessoa em algum ponto, né? Então, acho que a gente também precisa evoluir para entender que a gente vive numa sociedade que já é digital e não analógica. E os operadores do direito precisam parar de pensar de forma analógica, né? E parar de refletir sobre reconhecimento e achar que a memória humana é uma filmadora, que a pessoa vê e que ela vai conseguir reproduzir com exatidão o que ela está vendo. Eu tenho um amigo que sempre, quando falava de reconhecimento, mostrava um filme que era fenomenal. É um filme no YouTube. Que ele sempre mostrava e eu achava fenomenal. Era um filme de um basquete para testar a nossa percepção. E depois até eu vou procurar para te mandar, Henrique, porque ele é muito interessante. Que ele fala assim: olha, as pessoas vão passar a bola de basquete. Presta atenção para quem está passando. Então a bola vai passando. Termina o vídeo. Aí ele fala assim: não, mas vocês observaram um urso passando? Que urso passando? Aí ele fala: bom, a hora que você vai observar, enquanto tá passando a bola, passa um sujeito vestido de urso, bate a coisa e vai. E a gente não vê, porque o nosso foco está na bola. É a mesma coisa que acontece num roubo com arma. E não fica focado na pessoa, a gente fica focado na arma. Você falou, bem colocado, viu, Fábio, essa questão. Então, a gente precisa. Essa questão do. Esse filme é surreal. A hora que ele me mostrou a primeira vez, meu amigo falou: a gente ia dar uma palestra, um amigo defensor. Ele mostrou, aí ele falou, aí terminou, você viu o urso? Eu falei: gente, que urso? Aí passa um cara no meio. E é o nosso foco, então a gente precisa compreender. A gente tem estúdio de neurociência, esses estudos precisam vir para o direito, né? A gente precisa ter essa percepção. E acho que nos compete, a nós que estamos na defesa criminal, quebrar essa resistência, trazer esses avanços. Somos nós que vamos ter que trazer esses avanços, Henrique, porque do jeito que o sistema está, pessoas estão sendo condenadas. Então somos nós que vamos ter que falar: oh, peraí, isso aqui não dá. A advocacia e a defensoria vão ter que dizer: olha, isso aqui não dá. Esse reconhecimento feito fora, isso aqui não é prova. Isso aqui é um chamariz para erro judiciário. Não dá para ser assim. Acho que essa questão do reconhecimento é algo para a gente ponderar muito desta forma, né? Fábio, essa questão da arma aí, quando é caso de crime de roubo com arma de fogo, é uma pergunta que eu sempre faço. Estava armado? Apontou a arma para você? Porque tem um estudo que a pessoa que é vítima de crime com arma de fogo apontada para ela tem uma grande chance do reconhecimento ser equivocado. E tem uma outra questão, Fábio, que você também acabou tocando aqui num assunto extremamente importante,
que foi tratado nesse material do IDDD, uma das proposições, que é a ausência de protocolo de reconhecimento extrajudicial. Porque essa resolução do CNJ ele deixa bem claro ali que é uma questão judicial, mas e deixa ali totalmente desprotegida na questão da fase de inquérito, principalmente quando o crime ele não envolve flagrante. Eu participei de um processo e foi pela assistência judiciária lá em Cotia. E a partir de então, né, eu já tinha esse hábito de tomar cuidado com a questão de inquérito, porque as pessoas ficam focadas ali no ato do reconhecimento em si, mas não se preocupam de o que que aconteceu até aquele reconhecimento. E uma das perguntas que eu sempre costumo fazer para quando a pessoa não foi presa em flagrante, geralmente para a vítima, é o seguinte: você chegou na delegacia, ok? Você foi recepcionada pelo investigador, pelo escrivão, pelo delegado? Dá a resposta. Quando você chegou na delegacia, quando a delegacia fez contato com você, quando você chegou lá, eles disseram para você que provavelmente o autor havia sido preso? Se a resposta é sim, você já sabe que a pessoa já vai chegar ali com o ânimo, talvez de ter ali como, até como, como que eu posso falar, Fábio? Indiretamente com ânimo de reconhecimento. E teve Induziu, né? Você deu uma induzida, né? sim. E aí, num desses casos, foi uma coisa ridícula, porque o cara foi intimado para comparecer na delegacia no mesmo dia, né, o acusado, das vítimas. E quando chegou na porta da delegacia ali, o investigador já havia falado: nós pegamos ele lá com a moto, não sei o quê, é aquele rapaz ali sentado. Ele nem havia sido colocado contra as pessoas numa sala. Ele estava ali aguardando para ser ouvido, para tirar foto, não lembro o que que era, mas estava sentado ali no meio do povo. O policial mesmo já falou: é aquele ali, nós pegamos ele com a sua moto. E aí, obviamente, que o reconhecimento foi totalmente direcionado. No dia da audiência, ele não foi reconhecido. E a juíza acabou aceitando essa tese de que a ausência de protocolo pela polícia pré-reconhecimento não existia, o que acabou contaminando o reconhecimento naquelas circunstâncias. E os colegas advogados eles não acabam se preocupando com em casos, né, repito, em casos de pessoas que não foram presas em flagrante, com essa formalidade. Quando não vem aquela ligação, né, Henrique? Olha, o senhor podia vir aqui, nós prendemos ele, a gente precisa que o senhor venha reconhecer. Exatamente. Não, não, eu já peguei e falei assim, não, não, a polícia me ligou, eu peguei, não, mas como é que foi que chamar? E a vítima, ela não tem noção, então ela entrega. Você pergunta, não, não, mas como é que foi isso? Não, doutor, assim, eles me ligaram, falaram que tinham prendido ele, que ele estava roubando as pessoas, para eu vir reconhecer. Tá bom, quer dizer, e a vítima se sente na obrigação, bom, pegaram o cara, eu vou lá olhar. Se for parecido, Henrique, vira o suspeito, porque se é parecido, vira o culpado, né? É um perigo, né? Eu acho que essa. E você tocou num ponto fundamental. Grande parte dos erros de reconhecimento estão feitos na delegacia. A gente precisa ter um protocolo para isso, né? A delegacia não é uma ilha. Então, aliás, muitas decisões que são tomadas depois, ao longo do processo, têm por base a dinâmica do inquérito policial. Então, a gente precisa entender isso. Eu tenho grandes reservas com a história de não ter atuação nossa nesse espaço, porque, ou bem ou mal, o que é feito lá é excluído e não é usado, porque se for para continuar do jeito que é, e sendo usado, sendo válido com prova, então aí precisa de atuação, ou da defensoria ou da defesa da advocacia, porque do jeito que está, você cria um ambiente sem prova, sem contraditório, em que um monte de elemento que deveria ser elemento informativo é produzido em desfavor das pessoas. Né? É algo para a gente refletir, né? Fábio, vamos dar uma exagerada aqui. Hoje em dia, muito se fala em cadeia de custódia. Você tem todo o histórico da prova, né? O delegado de polícia vai até o local do crime, apreende, põe ali os objetos ali envolvidos no saco, lacra da numeração, faz todo o desenho da vida daquela prova. E isso não ocorre no reconhecimento. A pessoa
toca o telefone, vem aqui na delegacia, é recepcionada por quem, é levada para onde. Eu costumo perguntar todos os detalhes pré-reconhecimento e as respostas geralmente são interessantes. É algo que eu não abro mão. Tava falando semana passada disso com um amigo que é promotor, ele falou, às vezes eu tô na audiência e perguntam do reconhecimento da polícia, eu tenho vontade de me esconder embaixo da mesa com as respostas que vêm. Ele falou assim, porque às vezes começa a ouvir isso, fala, meu Deus do céu, né? E é importante, ele falou, olha, enquanto vem assim eu peço para absolver, se tudo. E é importante essa consciência, ele falou, às vezes eu me escondo embaixo da mesa, eu começo a ouvir o que foi feito, eu falo, meu Deus, e é uma orientação, e não é, e ele estava falando, me dizendo isso, ele falou: olha, Fábio, não é falta de orientação, a gente fala para eles fazerem da forma certa, né? Eu acho que e é um ponto para a gente insistir, né? Essa questão do reconhecimento é uma que me preocupa muito pelo potencial catastrófico que isso aqui tem. Porque vamos falar aqui, Henrique, se alguém é condenado de forma errada por um roubo em concurso de pessoa com emprego de arma, nós estamos falando de uma pena de 10 anos. Nós estamos falando de alguém potencialmente ficar então, uma pena de 10 anos. É uma pena super alta, né? Então, acho que essa é acho que a grande mensagem, né? O potencial desastroso disso na vida da pessoa de anos, assim, né? 10 anos um sistema prisional como o nosso, ainda mais com as regras bastante modificadas de progressão de regime, quer dizer, é um roubo com arma e concurso de pessoas, a pena está batendo em perto de 10 anos, né? Subiu muito. Então, é preciso um cuidado, né? Eu acho que essa é a questão. E nos compete, quem está na advocacia, quem está na defensoria, fazer essa fiscalização, né? Isso é fundamental. E a gente tem que estar atualizado, né? Tem que entender, ler. Eu sempre procuro, eu tento na minha página ser um espaço de divulgação de boas decisões. Eu tenho uma pasta com jurisprudência de tudo que aparece de bom. Às vezes a gente tem um grupo de defensores, eu pego, jogo lá, recebo dos colegas, guardo, salvo. Sempre acho fundamental trazer, né, na minha página na Beca Surrada esses materiais para ajudar quem atua, né? Falou, ó, gente, eleição disso, eleição disso, para as pessoas os colegas se familiarizarem, saberem, né? Saberem, e acho importantíssimo a gente, numa audiência, saber manejar um precedente, estar preparado para fazer audiência, como você colocou. Eu já vou preparado para perguntar esses pontos, porque se eu não levar em primeira instância, eu aumento minha chance de levar no TJ ou no STJ. Acho que essa preparação, saber, aqui falando um ponto, né, gente? Lembrar, pelo amor de Deus, não me compareça em audiência sem pergunta pré-escrita, não vai perguntar na hora da cabeça, né? Então, já vai. A minha estratégia é questionar o reconhecimento, pergunta sobre isso e ponto. É como você falou, olha, eu quero questionar aqui o reconhecimento, a legalidade. Então, eu vou apertar o pré, porque ali pode ter uma ilegalidade que vai derrubar esse reconhecimento, né? Acho que isso aí é fundamental. Fábio, eu vou encerrar hoje aqui o nosso bate-papo, porque eu não gosto de Legal. passar muito de uma hora, Não, tá porque é um ótimo. tema que a gente vai embora, e a gente pode Sim. continuar ainda com outras questões, que aqui eu fiz várias anotações e dá para tocar o negócio, mas domingo, nesse horário aqui, até para que a gente consiga, né, segurar os colegas assistindo aqui com Não. entusiasmo, eu acho que é um tempo razoável. Fábio, eu acho que você tem aqui o perfil aqui da nossa proposta aqui da Live Jurisprudência Comentada, que é esse, é realmente discutir questões técnicas de julgados, né, de decisões. Para quem não conhece, esse projeto começou em 2020, na pandemia, quando nós não tínhamos o que fazer, então a gente, alguns colegas, nos unimos para comentar alguns casos nossos que eram, entre aspas, esquisitos, né? E o time foi crescendo, a questão foi ficando mais séria e a gente começou realmente criticar decisões. E sempre com convidados ilustres, né? E o Dr. Fábio, ele tem esse perfil também que ele está sempre publicando decisões, comentando, e isso só faz crescer, né? Isso aqui não é uma coisa, né, Fábio, tão somente para defensor, advogado. Não, Tem imagina. muito, tem muito promotor, muito juiz, que eles são afeitos ao estudo, né, ao desenvolvimento das boas práticas do processo penal e que se interessam. Tem outros que não gostam, tem uns que gostam da condenação, tem outros que são mais garantistas e tem aqueles que gostam realmente de discutir, aprender, desenvolver. O que seria, o que não seria, né, do nosso processo penal se não fosse eventualmente um Rogério Schietti, por exemplo, que Sim. realmente fez uma decisão paradigmática que mudou, inclusive influenciou o próprio STF a mudar a jurisprudência deles a respeito do reconhecimento.
Então, a ideia é essa, tá, Fábio? Estarmos aqui com convidados com conhecimento, que trabalham, que conhecem a técnica, a prática, para discutir essas questões. Espero aqui, né? Estou retomando estas lives, esses bate-papos, que eu consiga desenvolver aqui durante, né, 2025, que tenhamos decisões interessantes, de preferência, decisões justas, né? Focadas, fundamentadas, né, com a boa doutrina, com questões científicas, como é essa questão aqui do reconhecimento. Então, eu faço já o convite aqui para o Dr. Fábio, que sempre que aparecer alguma questão, já será o nosso convidado aqui para estar debatendo conosco. Temos aqui os outros colegas que não estiveram aqui conosco. Quem não segue aqui a nossa página, né, a nossa conta aqui no YouTube, que assim o faça. Quero aqui agradecer os colegas que irão assistir aqui esse vídeo. Quero agradecer e já vou passar também a palavra aqui para o Dr. Fábio Jacinto Sorge, nosso conhecido Beca Surrada. E pessoal, até o próximo vídeo, próximo encontro. Todos estão convidados aqui para contribuir, mandar questões, a gente responde também conforme for possível. Fábio, a palavra é sua aqui para as nossas considerações finais. Henrique, eu fiquei, bom, primeiro, muito feliz de conhecer a página de vocês, né? Vou seguir aqui no YouTube, é a Jurisprudência Comentada, não é isso? Isso. Eu fiquei muito feliz e eu fiquei muito honrado com o convite. Vou assistir aos programas anteriores aí. Parabéns pela iniciativa de vocês, a gente atualizar quem está atuando, quem está na advocacia, quem está na defensoria, saber, a jurisprudência é muito boa. Eu fiquei muito honrado com o convite, muito feliz mesmo de participar. Gosto muito de debater, de estudar para a gente se aprimorar. Para mim foi uma grande honra mesmo. Eu fico muito feliz de participar, de debater qualquer tema ligado ao direito penal, ao tribunal do júri. São temas que me apaixonam assim. Eu agradeço muito pela oportunidade. Estou à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Então agradeço muito mesmo pela oportunidade. Fábio, boa noite, muito obrigado novamente pelo convite. Boa noite aos nossos colegas que estarão assistindo. Dúvidas, encaminhem, que eu passo para o doutor Fábio, também dou a minha opinião, e aqui é soma e troca de ideias, sempre a favor da melhor doutrina, do melhor estudo. Pessoal, um grande abraço a todos, boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.